Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. Nessa terceira parte da série sobre eletroquímica, falaremos sobre o fenômeno da corrosão. O aço é um material amplamente empregado na construção civil e naval. Ele é uma liga formada principalmente por ferro e carbono, e assim como outros metais, está sujeito à corrosão. O fenômeno se manifesta, entre outras coisas, pelo aparecimento de ferrugem na superfície do metal. Estima-se que o custo global da corrosão seja da ordem de trilhões de dólares por ano. A corrosão envolve um conjunto complexo de reações de oxirredução. Essa figura ilustra, de maneira bem simplificada, a corrosão do ferro por ação do oxigênio do ar e da umidade. O ferro metálico se oxida a ferro 2+, que é solúvel em água. Em solução, o ferro 2+, pode sofrer ainda mais uma etapa de oxidação, produzindo ferro 3+. Os elétrons liberados na oxidação são consumidos na reação de redução do oxigênio. O ferro 3+ reage com a água, produzindo óxido de ferro insolúvel. O óxido de ferro precipita na forma de um sólido castanho que caracteriza a ferrugem. Note que é formada uma pequena célula galvânica. A superfície de contato entre o metal e a gota é o ânodo, e as bordas da gota, onde o oxigênio é mais abundante, são o cátodo. A corrosão varia de metal para metal. Um objeto de aço tende a sofrer corrosão em questão de anos, meses ou até dias, dependendo das condições. Por outro lado, joias de ouro não são corroídas facilmente, mantendo por milênios sua aparência original. Os potenciais padrão de redução nos oferecem uma explicação. Note que os metais mais nobres, como o ouro e a prata, figuram no topo da lista e são caracterizados por altos valores de E0. Os metais mais reativos, como o sódio, ou com maior tendência à corrosão, como o ferro, encontram-se na base da lista e são caracterizados por baixos valores de E0. O ouro possui um potencial padrão de redução maior que o ferro. Isso significa que os íons ouro 3+ têm maior tendência para sofrer redução que os íons ferro 2+. Para a reação inversa, de oxidação, vale o contrário. O metal ferro se oxida mais facilmente que o ouro. Não é possível evitar completamente a corrosão, pois ela envolve reações químicas espontâneas que ocorrem naturalmente. Porém, há estratégias para controlá-la. Uma dessas estratégias, conhecida como proteção catódica, explora justamente o fato de que metais diferentes têm tendências diferentes para se oxidar. Essa figura mostra parte do casco de um navio, composto por ferro na forma de aço, em contato direto com a água do mar, um ambiente extremamente corrosivo. Suponha que sejam conectados ao casco blocos de magnésio. Analise os potenciais padrão de redução e responda: qual metal possui maior tendência de se oxidar? A oxidação do magnésio é mais favorável. Por isso, o magnésio atuará como metal de sacrifício, sofrendo oxidação no lugar do ferro e transferindo seus elétrons para o casco do navio. O casco se transformará numa superfície catódica, sobre a qual acontecerão reações de redução. Por exemplo, a redução da água abundante no meio. Naturalmente, o metal de sacrifício precisa ser escolhido de forma que possua maior tendência de se oxidar do que aquele metal que se quer proteger. Além disso, o metal de sacrifício é gasto com o tempo e precisa ser reposto. Outra forma de proteção, encontrada nas latas de alimentos em conserva, é a estanhagem. Ela consiste em recobrir uma lata feita de ferro
com uma fina camada de estanho. O estanho possui menor tendência de se oxidar, conferindo proteção. Porém, essa estratégia falha se a lata estiver danificada ou arranhada, expondo o ferro ao conteúdo da lata. Nessa situação, o ferro exposto se oxidará, agindo como ânodo e transferindo seus elétrons para a superfície de estanho, que será o cátodo. Como muitos alimentos são conservados em meio ácido, a reação que ocorre sobre a superfície catódica é justamente a redução dos cátions H+ a gás hidrogênio, H2, causando estufamento da lata. Alguns metais podem resistir melhor à corrosão graças ao fenômeno conhecido como passivação. Você com certeza já viu inúmeros objetos de ferro e de alumínio no seu dia a dia. Então responda a essa pergunta: qual metal parece se oxidar mais facilmente? Aparentemente, peças de ferro enferrujam com facilidade, enquanto peças de alumínio tendem a manter sua aparência original. Porém, observe atentamente o que indicam os potenciais padrão de redução. Pelos potenciais padrão, deveríamos esperar que o alumínio se oxidasse mais facilmente. Como podemos explicar essa contradição? Os potenciais padrão estão certos. O alumínio realmente possui maior tendência de se oxidar que o ferro. Porém, o produto de oxidação do alumínio é um óxido transparente e compacto, que impede a passagem de oxigênio e protege o metal. Esse fenômeno é conhecido como passivação. O óxido de ferro, por sua vez, é bastante poroso e permite que o oxigênio continue tendo acesso ao metal. A passivação acontece naturalmente no alumínio, mas também pode ser feita de maneira controlada. Você já ouviu falar em alumínio anodizado? Trata-se de alumínio que foi submetido a um tratamento de oxidação para gerar uma camada uniforme de óxido protetor. Estamos chegando ao final dessa aula. É importante que você tenha compreendido a relação entre corrosão e reações de oxirredução. Analisando os potenciais padrão de redução tabelados, podemos compreender as diferentes tendências dos metais para sofrer corrosão e também as estratégias para controlá-la. Mas a relação entre química e eletricidade não termina aqui. Na próxima aula, veremos como a eletricidade pode ser usada para promover reações químicas. Até lá!